Você vai assistir um vídeo agora sobre o que é a igreja e alguns assuntos polêmicos que um grupinho bem pequeno levantou na internet. Antes disso, eu queria te falar que se você quiser me ajudar para que eu possa criar conteúdo, eu falei que eu vou desistir da questão profissional, então não tenho como monetizar o vídeo, eu não tenho. O YouTube não vai me deixar, eu já desisti disso. Eu não vou fazer vídeos editados para monetização, eu vou concentrar para o meu projeto. Mas se você me quiser fazendo mais conteúdo aqui, então eu peço sua ajuda. Manda um Pix, qualquer valor, 10, 20 reais, não precisa ser nada alto não, que aí eu posso arcar com as minhas despesas de saúde, de repente sair para fazer alguma coisa, comprar equipamento. Eu já tive câmera profissional, tive que vender, tive microfone profissional, tive que vender, então eu poderia de repente recuperar essas coisas e fazer um conteúdo com melhor qualidade, tá? Então se você puder me ajudar, me ajuda, eu vou deixar o Pix aqui na descrição, tá? E se você não puder também, não tem problema, é de graça, eu não cobro nada, tá? Meu Pix é e-mail, pode conversar comigo. Meu trabalho é gratuito aqui na internet, é totalmente de graça, você nunca vai ser cobrado por nada. É só se você realmente quiser me ajudar, tá bom? Deus abençoe você e assiste o vídeo. Aí para você entender o que é a igreja. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o que é a igreja, né? No Twitter, no Instagram, um grupinho que não dá nem 20 pessoas tem feito muita bagunça, falado em nome do luteranismo, e isso atrapalha o nosso trabalho, né, de pastor, da IELB, né, da igreja, porque alguns se dizem da IELB ou citam a IELB por alguma coisa, e nós não temos envolvimento com essas páginas, com esses perfis, né, muitos deles, os responsáveis nem fizeram profissão de fé na IELB, não são nem membros da IELB, e falam em nome da IELB ou coisas da IELB sem eles fazerem parte da IELB, né. E aí algumas coisas que eles falam, por exemplo, a sucessão apostólica, calvinismo é seita, pentecostalismo é seita, que só a igreja luterana é a única igreja de Cristo, né? E aí eu queria esclarecer alguns pontos em relação a isso, tá bom? Então assim, o que acontece? A IELB, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, eu não estou falando em nome dela, esse não é um perfil oficial, vai lá no perfil oficial dela, lá procura as informações oficiais lá. Mas eu sou pastor nela, então eu falo aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vivo, né, aquilo que eu falo, tá? Ela é uma igreja confessional. Nós, para sermos pastores, a gente tem que concordar com tudo com o livro de Concórdia, né, que são as confissões luteranas. E assim, o próprio Walter, ele foi a igreja, a IELB, ela veio através de missionários dos Estados Unidos, missionários alemães que foram para os Estados Unidos porque teve uma perseguição lá contra luteranos que queriam seguir o livro de Concórdia, então eles foram para os Estados Unidos e depois eles vieram para o Brasil atender os alemães aqui, que também queriam seguir o livro de Concórdia, então eles vieram para fazer atendimento dos alemães que estavam aqui, né, da colonização alemã. E aí essa LCMS teve vários problemas no começo, né? E aí um pastor que foi presidente dessa LCMS é Lutheran Church Missouri Synod, Igreja Luterana do Sínodo de Missouri. Ela se reuniu nesse sínodo, com sede em Missouri, nos Estados Unidos, e aí estava tendo muitos problemas, então um pastor resolveu organizar as coisas, né? E ele trabalhou muito para a organização dessas coisas, que é um pastor Walter, né? A gente chama ele de Walter, né? É um nome comprido alemão, então a gente abrevia para Walter. E aí ele frisou muito nessa questão das confissões, de que nós deveríamos ter as confissões luteranas como ponto de concórdia entre luteranos que são confessionais, né? Que são tradicionais, que querem seguir a Bíblia como palavra de Deus. Então ele falava que o livro de Concórdia foi muito bem feito, muito bem trabalhado, e que ali seria um ponto de concórdia para a gente se subscrever integralmente. E nós na IELB temos isso, nós concordamos com o Walter. A gente subscreve as confissões luteranas de forma integral, né? 100% delas nós concordamos. Só que assim, a própria Bíblia não trata tudo sobre tudo. A Bíblia não te ensina a fazer faxina em casa, por exemplo. E as confissões também não falam tudo sobre tudo. E outra, as confissões, elas respondem situações que aconteceram no século XVI. Nós estamos no século XXI, numa situação totalmente diferente. Então, por exemplo, na época, os católicos queriam matar os luteranos. Hoje não, hoje os católicos e luteranos se dão bem. Não estão brigando por causa disso.
E na época, os calvinistas queriam acabar com o luteranismo, queriam transformar o luteranismo em calvinismo, por causa de uma ideia que até hoje, infelizmente, muitos têm, de que a reforma luterana foi incompleta, e a reforma completa seria o calvinismo. Então, eles eram chamados de criptocalvinistas, porque eles faziam parte da igreja luterana, alguns chegavam até ser ordenados pastores, se passando por luteranos, mas eles eram calvinistas, e queriam transformar a igreja luterana numa igreja calvinista. E hoje a gente também não tem isso, entendeu? Então, assim, eram situações... Você tinha os anabatistas, que era um grupo muito populoso que tinha ali na região da Alemanha, e eles tinham... Por exemplo, eles não aceitavam o batismo de adulto, tinha que ser batismo infantil, só que não era por imersão, que nem na igreja batista. Não, desculpa, eles não aceitavam o batismo de criança, eles só queriam o batismo de adulto. Não era por imersão, era por jogar água na cabeça. Alguns por imersão, mas a maioria jogar água na cabeça. Hoje, os anabatistas são os Amish, aquele povo lá nos Estados Unidos que não tem energia elétrica, né? Tem os menonitas, tem os... Tem uns grupos ainda anabatistas, mas eles são muito pequenos, são irrelevantes. Então, as respostas para os anabatistas, algumas delas não valem para a nossa realidade. Valia para aquela época a realidade e tal. Então, assim, o próprio Walter falava que a confissão não é para ser reproduzida palavra por palavra, mas ela tem que ser comunicada de forma de que cada cultura, cada região entenda o que ela diz, né? Então, assim, a mensagem dela, a mensagem das confissões, nós concordamos com ela porque ela é bíblica, mas ela não é a palavra de Deus inerrante, ela não é uma palavra perfeita, não foi Deus que inspirou. Então, existem termos, existem questões que são colocadas lá que são livres, não são questões fechadas, tá? Tem questões que são fechadas e tem questões que são livres. E aí a gente... uma delas que a gente tem como fechada é como é que se identifica uma igreja, que fala como é que se identifica uma igreja. Então eu vou ler aqui para vocês o artigo 7, no site da ECLB tem a Confissão de Augsburgo traduzida do latim completa. Então o artigo 7 da Confissão de Augsburgo diz assim: ensina-se também que sempre haverá e permanecerá uma única santa igreja cristã, que é a congregação de todos os crentes, entre os quais o evangelho é pregado puramente e os santos sacramentos são administrados de acordo com o evangelho. Porque, para a verdadeira unidade da igreja cristã, é suficiente que o evangelho seja pregado unanimemente, de acordo com a reta compreensão dele, e os sacramentos sejam administrados em conformidade com a palavra de Deus. E para a verdadeira unidade na igreja cristã, não é necessário que em toda parte se observem cerimônias uniformes instituídas pelos homens. É como Paulo diz em Efésios 4, há somente um corpo, um espírito, como também fostes chamado numa só esperança da nossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E aí vamos para o artigo 8, que é a igreja. Além disso, ainda que a igreja cristã, propriamente falando, outra coisa não é senão a congregação de todos os crentes e santos, todavia, já que nesta vida continuam entre os piedosos muitos falsos cristãos e hipócritas, também pecadores manifestos, os sacramentos, nada obstante, são eficazes. Os sacramentos funcionam, embora o sacerdote que os administram não seja piedoso, conforme o próprio Cristo indica. Na cadeira de Moisés estão sentados os fariseus, etc. São condenados por isso os donatistas e todos os outros que pensam de maneira diversa. Eu não vou explicar donatismo, não vou enrolar muito disso daí. Basicamente, era gente que acreditava que se uma pessoa saísse da igreja, ela não deveria ser recebida de volta, mesmo se ela se arrependesse. Então, assim... vocês viram que não é para guardar os mesmos rituais uniformes, sabe? A mesma coisa. O culto não tem que ser a mesma coisa. E as confissões luteranas, elas nem dizem como tem que ser o culto, né? Então, assim, eu não gosto dessas igrejas parede preta aí que se chama church, né? Mas eu conheci uma que ensina a doutrina certa, então ela é uma igreja cristã. Eles não creem na presença real de Cristo, mas quando eles vão servir a Santa Ceia, eles usam as palavras da instituição na Bíblia. Não são palavras que eles querem, eles usam a palavra de Deus. Então a palavra de Deus unida ao pão
torna o corpo de Cristo, e ali tem Santa Ceia, tem sacramento, tem palavra, mas é um modelo que eu, sinceramente, não faria parte, eu não iria ser membro de uma igreja assim. E é isso que faz a uma igreja ser verdadeira, palavra e sacramentos. E aí tem uns moleques aí na internet que estão criando regras que não estão na Bíblia, são tradições de seres humanos, e eles querem impor essas regras, né? Então, por exemplo, nós na Igreja Luterana nós temos 2 sacramentos, batismo e Santa Ceia. A Confissão de Augsburgo, ela coloca a confissão e a absolvição. Quando você pede perdão e recebe o perdão dos pecados, também é um sacramento. Quando o pastor faz na nossa igreja, a gente tem a absolvição. Então, isso seria um sacramento. Só que, no Catecismo Maior de Lutero, é definido o sacramento como, usando Santo Agostinho, como a palavra de Deus unida a um elemento físico. Então, como a absolvição não tem elemento físico, então ela não é considerada um sacramento na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, mas muitos também consideram, isso não tem problema. Mas tem gente que quer trazer doutrinas católicas romanas, né? Colocar o casamento como sendo um sacramento. Nesse critério, palavra unida ao elemento, é para salvação. Casamento não é para salvação e nem tem palavra unida ao elemento, né? Então, assim, a ordenação, a primeira comunhão, essas coisas, o crisma e tal. Então, assim, não se encaixa nesse critério nosso de sacramento, só que eles querem dizer que sim, e causa uma bagunça enorme. E para ser igreja, se a igreja tem 7 sacramentos, então ela não é igreja? Ela é igreja sim também, a gente viu aqui. Se a palavra de Deus é pregado corretamente e esses 2 sacramentos são administrados corretamente, ou mesmo que tenha alguma diferença, ou tem igreja que usa suco de uva, aí não vale, né? Tem que ser vinho. Mas tem pão, então tem lá o sacramento. A igreja católica, por exemplo, não serve o vinho para o povo, só o ministro toma o vinho, o povo come só pão. Tem o sacramento também, tá lá, de acordo com a palavra de Deus. Então é isso, a palavra e sacramento, tudo gira em torno da palavra. Por isso que um dos lemas da Reforma Luterana é sola escritura, somente a escritura é a palavra final de doutrina. Não quer dizer que tem tudo na Bíblia, né? Lá na Bíblia não vai ensinar eu gravar e jogar isso no YouTube. A Bíblia não fala sobre tudo. Não fala como administrar um país, não fala como administrar uma empresa. A Bíblia não fala essas coisas, tá? Então, naquilo que ela fala, é só a Escritura, ela é a autoridade final. Acima das tradições, acima das decisões de pessoas, tá? Acima de qualquer decisão que as pessoas tenham, a Bíblia é a palavra final. Só a Escritura, somente a Escritura é a palavra final. E aí, esses moleques não são só a Escritura. Então, por isso que eu chamo eles de pseudo-luteranos, porque a Bíblia para eles está em segundo plano. O que está em primeiro plano nem são as confissões. Eles dizem ser as confissões, mas é o entendimento deles das confissões. Então, esses dias mesmo teve uma briga desses moleques aí enchendo o saco de pastores luteranos, dizendo que nós deveríamos chamar o culto de missa, porque na Confissão de Augsburgo diz que não foi abolida a missa, que nós mantemos a missa. Só que, assim... não é uma pauta importante, entendeu? A gente pode adaptar isso culturalmente. Aqui no Brasil foi decidido usar a palavra culto, então nós usamos culto, né? A confissão luterana, as confissões, por exemplo, citam o doutor Martinho Lutero. Na IELB nós chamamos Martinho Lutero, e na confissão luterana se chama Martim Lutero, sem um nho, né? Martim Lutero. Então quer dizer que eles não são cristãos de verdade porque eles usam uma versão diferente da nome de Martinho Lutero? Então, assim, são coisas irrelevantes, que não é o que a Confissão de Augsburgo estabelece para ser uma igreja. Ela não diz que a igreja, para ser igreja de verdade, ela tem que ter missa. Ela não diz isso, tem que chamar de missa. Então, a gente pode fazer a comunicação da nossa doutrina de acordo com a cultura, tá? Então, se a cultura aqui é chamar de culto... Então, a gente chama de culto e não está indo contra a confissão, a gente só está... É a mesma coisa, é a mesma mensagem, é a mesma forma, mesmo tudo. Só muda o título da coisa, e isso não é um assunto absoluto, porque não está na Bíblia. A Bíblia não diz para chamar de missa, nem de culto, né? Na luterana tem gente que não chama nem de missa nem de culto, mas tem de serviço divino. Também é um nome possível, isso não tem problema. Então, assim, eles... estão colocando o entendimento deles das tradições acima da Bíblia.
Então, isso não é igreja, isso não é ser igreja, porque você está colocando a sua opinião ao invés da palavra de Deus, da Bíblia, tá? Então, se a Bíblia deixa aberto, está aberto. A Bíblia não fecha, você tem que chamar de culto ou de missa, ou de serviço divino. Então, essa é uma questão aberta, tá? As confissões chamam de missa, mas é porque era o termo da época. E tem muitos países onde o culto luterano também é chamado de missa. Aqui no Brasil, não. E a gente se adapta à cultura daqui do Brasil, entendeu? Então, assim, não relativizando nem a Bíblia, nem as confissões luteranas, não mudando aquilo que ela fala, né? Não, nós vamos fazer culto sem Santa Ceia, nós vamos colocar culto com pipoca e chá, em vez de pão e vinho. Você descaracteriza a palavra de Deus, e você descaracteriza as confissões luteranas, que são expressões corretas da palavra de Deus, que elas então nos ajudam a entender questões da palavra de Deus. E aí sim está errado, né? Isso está errado. Agora se chama de missa, de culto, tanto faz. E tem um pessoal falando também de sucessão apostólica. O que é sucessão apostólica? Seria, por exemplo, o apóstolo Pedro ungiu o bispo Clemente de Roma, que ungiu outro bispo e foi ungindo, e hoje o Papa Francisco, ele veio dessa linhagem. Começou Pedro ungindo Clemente, que foi ordenando, né? Hoje a gente não chama de ungindo, ordenando. Ele ordenou para bispo. Então vai de bispo para bispo. O bispo ordena o outro bispo e aí dá continuidade à igreja. Aí o bispo morre, o outro bispo assume e continua a igreja dentro da mesma doutrina. Essa era a ideia inicial, né? Não me lembro se foi São Irineu ou Santo Agostinho, que disse que onde está o bispo, ali está a igreja. E assim, era uma solução que eles viram na época de se manter a doutrina, porque o bispo ele é idôneo, ele é defensor da doutrina, então ele escolhe uma pessoa que vai continuar o seu legado, o seu trabalho, para manter a doutrina. E aí seria essa a intenção. Funcionou? Não, não funcionou, né? Senão nós não seríamos luteranos, nós estaríamos na Igreja Católica, na Igreja Ortodoxa ou numa Igreja Ortodoxa Oriental. E mesmo entre eles, de sucessão apostólica, né? A Igreja Oriental pensa de um jeito, a Igreja Ortodoxa do Leste, lá, Rússia, Grécia, Ucrânia, pensa de outro jeito, a Igreja Romana pensa de outro jeito. E eles têm sucessão apostólica e eles não estão em comunhão entre si, eles pensam diferente. Então não funcionou, não deu certo. Isso é uma doutrina de homens, não é uma doutrina bíblica, né? A Bíblia fala da imposição de mão, mas não fala que é de bispo para bispo, e sim a ordenação divina, a ordenação ao ministério. Então a imposição de mão seria a ordenação ao ministério, mas não fala nada de bispo para bispo. E a Bíblia não institui a sucessão apostólica, nem as confissões luteranas. A gente respeita isso como uma forma de organização. De repente a igreja quer ter uma história ligada lá para o começo do cristianismo, e aí ela tem essa sucessão apostólica, de bispo ungindo outro bispo, ungindo não é, ordenando outro bispo. É pecado? É errado? Não, não é errado, não tem nenhum problema fazer isso, só que isso é uma coisa humana, não é divina, não foi Cristo que instituiu isso. Então, na IELB, nós não temos sucessão apostólica, não temos, e isso é irrelevante. Porque o que torna a igreja? O que nós lemos aqui? Palavra e sacramentos, não um bispo ungido outro bispo. Tem até um colega pastor que ele comentou que para muitos hoje as roupas, as velas, os panos na igreja são mais importantes do que as pessoas. E é isso que pessoas que trocam a Bíblia pela tradição fazem. Elas colocam objetos, costumes, culturas mais importantes do que salvar a vida das pessoas, levar Jesus Cristo para as pessoas, que é o que esses moleques fazem. Eles colocam essas coisas como se fossem muito importantes e não são. E não são bíblicas. Então, assim, eles não seguem a Bíblia, eles seguem tradição. E a reforma luterana foi exatamente por colocar a Bíblia acima da tradição. Então, se eles colocam a tradição acima da Bíblia, a Bíblia não fala isso, mas a tradição fala. Então, vamos seguir a tradição e não... e vamos colocar como se fosse algo instituído por Deus. Então eles estão colocando a tradição como se fosse palavra de Deus e não é, e a Bíblia é a palavra de Deus. Então eles estão colocando a tradição ou igual ou maior do que a Bíblia. E isso foi exatamente o que a reforma luterana combateu. Então por isso que eu falo, sem medo de errar, de que eles são pseudo-luteranos, falsos luteranos. Ah, mas tem pastor da igreja lá de longe, cara. Se não ensina o que a Bíblia fala, é pseudo-luterano. Ah, mas é ligado ao mesmo concílio luterano que a IELB e tal.
Se não ensina o que a palavra de Deus ensina, é falso luterano. É claro que tem questões na Bíblia que são secundárias. A questão da sucessão. Ah, tem sucessão apostólica, então não é uma igreja luterana de verdade? Pode ser, tem igrejas luteranas de verdade aí com sucessão apostólica. Só que a partir do momento que transformam isso numa doutrina, num requisito para ser cristão de verdade, aí você tira a justificação somente pela fé, né? Porque justificar é dar motivo, né? Se você chegar atrasado no trabalho, você precisa dar um motivo, você precisa se justificar, né? Senão seu chefe vai ficar bravo. Então você se justifica dando um motivo. E o que justifica a gente diante de Deus? É a fé. Quando a gente crê em Jesus Cristo, todos os nossos erros, todos os nossos tropeços, todos os nossos pecados são perdoados porque nós cremos em Cristo. Isso não tem nada a ver com sucessão apostólica, com 7 sacramentos, com usar a liturgia tal, com usar a roupa tal. Isso não tem nada a ver com nada disso. Que tem a ver com Cristo, é crer em Cristo. Então, por isso que nós, na IELB, não consideramos os calvinistas, os pentecostais, as outras tradições, os católicos, os ortodoxos, os orientais, nós não consideramos esses cristãos de outras tradições como falsos cristãos e essas igrejas como seitas. Ah, mas o próprio Walter chamou de seita e tudo mais. A gente tem que ler tudo dentro de um contexto, né? O que estava acontecendo naquela época? Né? Então, por exemplo, você pega as 95 teses de Lutero, Lutero fala da existência do purgatório. Então, quer dizer que nós luteranos cremos no purgatório? Não. Lutero, naquele momento, acreditava no purgatório. Então, dentro daquele contexto, ele defende o purgatório. Mais para frente, ele mudou de ideia e viu que purgatório não é bíblico, né? Ele falou, não, se a gente for colocar a Bíblia acima da tradição e a Bíblia não fala de purgatório, então purgatório não existe. Aí mudou, entendeu? Então, quando Walter e outros dogmáticos chamavam os calvinistas de falsos cristãos, as igrejas evangélicas de seitas, é porque naquela época existia muita perseguição contra os luteranos, sabe? Eles não consideravam os luteranos cristãos de verdade. Então, foi uma resposta proporcional à agressão que eles sofriam. Não concordo com essa proporção. A Bíblia fala que a gente tem que vencer o mal com o bem, né? Mas enfim, foi o que aconteceu na época. Eles resolveram responder na mesma proporção com que eles eram atacados. Não, nós não somos seita, vocês são, porque vocês não seguem a Bíblia, entendeu? Toda a Bíblia, nós seguimos. Só que aí depois a gente vê a confissão, ser igreja não é seguir 100% a Bíblia, até porque ninguém segue, né? A gente é pecador. Mas é ter esse básico, palavra e sacramentos, a doutrina correta e os sacramentos administrados de forma como Jesus instituiu, não com pipoca e suco de limão. Então, assim, igreja é por causa de Cristo, não é por causa das confissões luteranas. As confissões luteranas são o nosso ponto de concórdia. Então, se eu e um outro pastor lá do Acre, né, o pastor Jaime Cook que está lá, se a gente tiver uma conversa e nós não concordarmos com certas coisas, e a confissão e o livro de concórdia fecha essa questão, explica e fecha, então nós vamos aceitar o que o livro de concórdia fala. A gente vai acatar, falar, não, se está dito aqui é porque eles fizeram um ótimo trabalho de reflexão, um trabalho bíblico, de exame cuidadoso da Bíblia, então nós concordamos com isso. Então acaba a nossa disputa, acaba a nossa discórdia e vira uma concórdia. Por isso que é livro de concórdia, para deixar os luteranos em concórdia. Só que aí esses moleques, eles estão tendo as suas próprias interpretações do livro de concórdia, que ninguém mais tem no Brasil e até em outros países do mundo. Aí eles fazem uma colcha de retalhos. Um dogmático do século XVII falou isso, aí mistura com o que o outro dogmático do século XVIII falou, aí mistura com um trechinho de Lutero lá do século XVI, aí mistura com outro teólogo do século XX, ou seja, faz uma mistura de ideias para comprovar a ideia dele, mas você não encontra na história ninguém que defenda todas as ideias dele, como sendo a interpretação do livro de concórdia, que defende toda a interpretação dele do livro de concórdia, tudo que ele interpreta do livro de concórdia, você não encontra, porque é uma interpretação particular, é dele, só dele, ou do grupinho deles. E nós, poxa, a IELB tem mais de 100 anos, então assim, em mais de 100 anos a IELB, ninguém nunca na IELB entendeu as confissões luteranas, aí chegam uns moleques aí e só eles entendem, isso não tem lógica. Isso é uma arrogância muito grande, tá? Então, assim, eu preciso ir para a luterana para estar numa igreja de verdade? Não. A sua igreja, se ela ensina a palavra e se ela tem sacramentos, ela é uma igreja de verdade. Se você quer vir por outros motivos,
válidos, você é muito bem-vindo, tá? Mas não precisa ficar com medo, achando que é só a nossa luterana é a certa, a igreja de Deus. Não, não é assim, tá? A igreja de Cristo é a congregação dos santos, e no meio da congregação dos santos tem gente, tem o joio, né? Que também nós lemos aqui no livro de Concórdia, na Confissão de Augsburgo. Tem maus cristãos, tem falsos cristãos, que nem esses pseudo-luteranos, falsos luteranos. No meio dos luteranos, nós temos falsos luteranos. Isso é inevitável. Jesus falou que isso vai acontecer e vai acontecer. Então eu oro, peço muito para Deus todos os dias para que eles parem com essa arrogância e que eles se submetam a uma igreja. Se eles quiserem vir para IELB, eles são muito bem-vindos. Então que eles venham para IELB e joguem junto com a gente, sabe? Porque tem gente que veio para a IELB, mas faz gol contra, fica atacando a IELB direto. Então, para que veio para a IELB, entendeu? Se eles não abrem mão de 7 sacramentos, que alguns dizem que nós temos que pedir a intercessão da Virgem Maria, né? Pedir a intercessão de santos mortos. Se para eles isso é tão importante assim, então vão para a Igreja Católica Romana. Isso não é pecado, ninguém vai para o inferno porque virou católico romano. Lá tem do jeitinho que eles acreditam e eles podem ir. Mas se eles refletirem e falarem, não, eu vou ficar no sola Escritura, somente a Bíblia, então eles são bem-vindos na Igreja Luterana e eles vão ter que entender e aceitar que nós cremos dessa forma e é assim que nós cremos, entendeu? Eles podem divergir numa coisinha ou outra, só não pode fazer bagunça do jeito que eles estão fazendo, entendeu? Eles podem divergir. Para isso eles têm pastor, tem conselheiro distrital, tem direção nacional, tem professores do seminário. Você tem muitas portas abertas para discutir doutrina na IELB. Você pode discutir doutrina com várias pessoas. E se for uma coisa secundária, você não é obrigado a concordar. Tá? Você não é obrigado, se for uma coisa secundária da doutrina. Que nem o Miller mesmo, que é um dogmático luterano. Nós acreditamos que o papado é o anticristo. O Papa Francisco é o anticristo? Não é no sentido de que ele é uma pessoa ruim. Eu acho que ele é uma pessoa boa, eu gosto de muita coisa que ele fala. Mas a função papal tá no trono de Cristo. O trono papal é o trono de Cristo. E a Bíblia fala que o anticristo ia fazer? Sentar no trono de Cristo. Então, ele é um anticristo porque ele senta no trono de Cristo. Ele se faz passar por Cristo. Ele é um tipo de Cristo, só que um Cristo falso. Então, por isso que nós consideramos o papado o anticristo e nós não temos comunhão com o Papa, tá? Aí você vira luterano, mas eu não concordo com isso. Eu acho que não tem problema o papado. Esse é um assunto secundário, você pode discordar, entendeu? Mas tem assuntos que são principais. Tem assuntos que são secundários, por exemplo, você me chama de missa ou culto, tanto faz. Agora tem assuntos primários, né? Jesus é Deus. Eu não penso que Jesus é Deus. Aí procura uma igreja que diga que Jesus não é Deus, porque nós não vamos mudar isso. Isso é fundamental, isso é importante para nós. Então, esses pseudo-luteranos querem pegar coisas secundárias e transformar em fundamentais, e nós não vamos mudar por causa disso. Já está 100 anos fazendo a mesma coisa, e agora porque alguns moleques na internet leram, sei lá, um perfil no Facebook luterano e acham que sabem mais do que pessoas que têm 80, 90 anos de idade, pastores com 60 anos de ministérios, de leitura, professores do seminário, sabem mais do que 250 mil luteranos, um grupinho de nem 20 pessoas, sabem mais do que 250 mil luteranos, só eles sabem a verdade, nós não. Isso é arrogância, isso é coisa de seita. Eles falam que as outras igrejas são seita, mas quem está sendo seita são eles, porque só eles sabem, só eles são os bons, tá? Então é isso, galera. Obrigado por ter assistido até aqui, tá bom? Que Deus abençoe vocês. E qualquer coisa me ajuda, o Pix vai estar aí embaixo, você pode me ajudar aí com o valor que você quiser, tá? Deus abençoe vocês. Amém.